sobre a medicina, ou a pessoa que tem o poder de curar, né? Você chamaria aqui de curandeiro, não? Então, Minganga seria curandeiro. Então, quando a gente canta essa música na capoeira, eu, Minganga, vamos lá fazer a capoeira. Então, Minganga seria um curandeiro, um sacerdote, uma pessoa que tem conhecimentos não só mágicos, mas conhecimento da natureza, das plantas, né? Então, Minganga, o pessoal fala Ganga Zumba, mas seria Minganga Zumba, né? Zumba seria o nome dele, Minganga seria o título que ele teria dentro desse grupo dele. Ganga Zumba reconhecendo, né? É sobrinho que fala? Sim, sobrinho agora. Sobrinho. Reconhecendo o sobrinho, ele coloca Zumbi como líder do grupo de guerreiros. Palmares, nessa época, já estava com quase 15 mil pessoas, que tinha muita gente. E Palmares já estava fazendo ataque muito feroz em todas as comunidades locais. Isso está registrado em documento, porque o governo de Pernambuco, que é o estado onde estava localizado Palmares, estava escrevendo carta constante para o rei de Portugal, dizendo que o rei precisava tomar uma providência urgente, porque caso ao contrário, ele, governador, não assumiria mais o posto e voltava para Portugal. Só para você ter uma ideia de como a situação estava ficando. Porque um dos motivos que levou o quilombo dos Palmares a crescer tanto foi porque os holandeses, que falam os holandeses também? Sim, os holandeses queriam tomar essa parte do Brasil, que é muito rica, né? Além de ter pedras, diamantes, mas também tinha uma plantação de cana-de-açúcar, que tem até hoje, muito grande. Os holandeses queriam tomar essa parte do Brasil. Tanto que essa parte do Brasil, Pernambuco, né, Alagoas, tem uma influência holandesa muito grande. A arquitetura, né, tem uma influência muito grande. Né, alguns costumes, né, porque os holandeses ficaram lá durante muitos anos. Como Portugal e os holandeses estavam em guerra, isso fez com que desse oportunidade para que os quilombolas palmarinos fizessem ataques às fazendas e reforçassem ainda mais o seu exército. Então, quando termina a briga entre Portugal e os holandeses, na verdade, o exército português está enfraquecido e o exército palmarino dos quilombos está fortalecido. Então, eles começam a fazer ataques severos, não respeitando mais nada. Entrava nas fazendas, roubava tudo, matava e ia embora. Até que o governo de Portugal resolve criar o que a gente chama de o maior exército brasileiro já formado na história. Exército. Se formou um exército, né, comandado exatamente por Domingos Jorge Velho. Se formó el ejército más grande que se ha formado en el Brasil en la historia para combatir el quilombo de Palmares. Por quê? Porque o que aconteceu foi que, antes de se formar esse exército, o governo de Pernambuco chamou Ganga Zumba para fazer um acordo. E esse acordo se consistia exatamente da maioria dos acordos. Ou seja, todos os quilombolas nascidos dentro do quilombo seriam livres, todos os que tinham chegado lá recentemente teriam que ser mandados de volta. Agora, uma das coisas que houve discordância entre Zumbi e Ganga Zumba foi de que eles queriam deslocar todo o grupo desse local, onde se chamava Serra da Barriga,
Serra da Barriga, para um outro local que não tinha quase nada, não tinha água, era de muito fácil acesso para ataque e não servia para agricultura. Né? Então, Gangazumba já estava com uma idade muito avançada, já tinha brigado muito, e para ele achava que seria melhor aceitar o acordo, parar com essas brigas e tentar viver em paz. Zumbi, muito jovem, cheio de vitalidade, achava que não, que Palmares ainda resistiria. Só para vocês terem uma ideia, Palmares já estava resistindo nessa época por quase 100 anos contra os ataques. Tá? Palmares começa a se formar em 1580, é que se tem as primeiras notícias das primeiras pessoas que vai se chegando. Né? E ele demora quase 100 anos se formando até chegar, né, no que se conhece hoje como Quilombo dos Palmares, com quase 20 mil pessoas. Né? Esse local, Serra da Barriga, eu já tive a oportunidade de ir lá, né? E quando a gente chega nesse local, não é simplesmente pela energia, mas quando você chega, você dá para ter um sentido de que por que eles escolheram esse local. É uma serra muito alta e depois você tem uma área muito plana. Então, uma pessoa simplesmente daria para tomar conta de uma área muito vasta, porque dá para ver mais ou menos 10 quilômetros, se um grupo de pessoas, né, vem, dá para você ter uma visão de mais ou menos 10 quilômetros ou mais, até chegar perto do pé da serra. Então, era um local de estratégia imensa. Realmente, Zumbi tinha razão, sair dali seria um suicídio, porque você ficaria aberto para qualquer outro tipo de ataque. O que acontece é que Gangazumba resolve assumir o compromisso que ele faz com o governo de Portugal. Portugal manda um enviado especial de Portugal para negociar diretamente com Gangazumba. Para você ver a importância que Gangazumba estava tendo nesse momento. Zumbi resolve que não vai fazer o acordo, e aí, dentro do Palmares, ocorre uma divisão. Grande parte das pessoas decide ficar. Só um pequeno grupo, muito pequeno, resolve ir com Gangazumba. E aí o que acontece é uma parte da história que até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Gangazumba vai para o local, chegando lá, o governador, quando vê que não foi a maioria das pessoas, fica muito chateado. Como falar chateado? Bravo. Com Gangazumba, porque ele não estava liderando mais. Então falou, você não tem mais a liderança. E aí, com pouco tempo depois, Gangazumba morre envenenado. Então, existem duas versões. Uma, Zumbi manda um dos seus guerreiros envenenar Gangazumba, porque não gostou da decisão. Segunda, o que a gente acha mais provável, o próprio Gangazumba se envenena para dizer que foi traído pelos portugueses e manda que todos os palmarinos voltem para Palmares. Essa é a versão que as pessoas acreditam que tenha acontecido, porque ele, no final, ele vê o erro que ele cometeu e ele manda que todos voltem para Palmares. Porque falou que ele foi traído pelos portugueses. Então, existem essas duas versões. Zumbi resolve que fica na Serra da Barriga, e aí é quando os portugueses fazem esse grande ataque, que dura anos. Durou anos esse ataque. Né? Os palmarinos, os quilombolas, eles tinham uma fortaleza muito grande. E os portugueses foram obrigados a trazer canhões. Pela primeira vez foi usado canhões dentro de Palmares para poder quebrar essa fortaleza.
E foi esse o grande erro dos palmarinos, porque até antes nunca tinha havido um ataque com canhões. Então eles estavam acostumados, mas a partir desse momento eles quebram essa fortaleza e aí eles conseguem entrar. Olha, zumbi, o nome zumbi, no vocabulário banco, quer dizer, igual a gente fala aqui fala também zombies, Zombies, não morre, sim, não morre. sim. Fala, zombie. Zombies. O significado é o mesmo, aquele que não morre nunca. Tá? Então, o zumbi também é batizado por Kancasumba como aquele que não morreu. Ou seja, ele foi embora e voltou. Quer dizer, seria como ele tivesse morrido e voltado. Então, o nome dele é zumbi. E o que acontece? Quando o Palmares é destruído, zumbi consegue fugir com os guerreiros. Né? Foge e depois de algum tempo, algumas pessoas trazem a cabeça de zumbi, né? Se colocam num tronco como em Pernambuco como um exemplo de que o zumbi era imortal. Não era imortal. Né? Mas para os negros, principalmente as pessoas